Oi, gente! Hoje a gente vai começar aqui o nosso curso de SketchUp. O SketchUp, que é um modelador 3D, né, o mais utilizado hoje no mercado de arquitetura, de maquete eletrônica, de representação gráfica, né, justamente. O SketchUp ele é tão utilizado porque ele consegue conversar com inúmeros softwares, né? Tanto plugins também, enfim. Então, plugins Inkscape, V-Ray, o pacote Fredo, inúmeros plugins mesmo que vão tornar a sua modelagem 3D de uma forma muito mais fluida e muito mais ágil, né? Fora isso, ele também conversa com outros programas como o Lumion, o AutoCAD, até mesmo o Revit. Então, assim, você saber o SketchUp, né, é algo muito poderoso que você pode utilizar no seu portfólio, tá? Então aqui a gente está aqui na aba de inicialização, né, basicamente. Você pode escolher todos os tipos de preset aqui que ele já vem instalado, né? Você pode acabar escolhendo, né? Tem aqui alguns mais modelos, então ó, tem desse jeito. Mas eu sempre gosto de ou ir com um simples, e aí você tem que tomar cuidado com as unidades de medida, polegadas ou metros. Centímetros, tem milímetros também aqui. Mas acreditem, não tem tanta diferença assim, porque lá dentro você consegue alterar caso você tenha escolhido algo errado. Então, eu vou aqui, por efeito dessa aula, eu vou no simples metros, né? Mas eu gosto muito. E abriu tudo certinho aqui. Vocês podem acabar se assustando um pouco com a minha interface aqui pela quantidade de plugins que eu utilizo, né? Mas eu vou dar uma guiada em vocês aqui para vocês, né, não terem erro. Basicamente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é só tirar todos os plugins aqui só para vocês verem, tá? Como fica e como provavelmente vai ficar aí para vocês. Ó, tô tirando aqui tudo. Cadê? Também. Esse aqui também. Sandbox também. Seção também. Scatter. Basicamente isso. Muito provavelmente você vai começar com o seu SketchUp, né? Assim, bem cru, bem clean, né? Sem muita coisa, né, para você mexer, né? Basicamente. Então, vamos indo aos poucos. Sem os plugins, sem os outros programas, vamos só entender aqui a interface do usuário. Mas como você já pôde ver, é basicamente assim. Se você... todas aqui, ó, as abas, elas são transitáveis, tá vendo? Você pode mudá-las de lugar. Obviamente, como essa daqui está na vertical, você não vai conseguir fazer sem a ajuda de algum outro plugin, colocar ela aqui nessa barra. Mas, enfim, aqui ela já é muito boa já. Bom, então vamos ver aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender do SketchUp que vai ajudar muita gente é a função Orbit aqui, que é, se você está usando um mouse, é você apertar o scroll e ir arrastando ele de um lado para o outro, né? Isso daqui vai ajudar muito a gente nas visualizações e entender o que a gente vai fazer, enfim, o que está acontecendo no nosso modelo, né? Junto com o Orbit, a gente também vai ter o Pan, que é esse aqui, ó, que é a panorâmica, né?
Então você pode movê-la, a panorâmica, sem você mudar os eixos, né? Sem você ter essa movimentação do orbit. Então, ó, tá vendo? Basicamente assim, né? Bom, já que a gente já tem aqui as ferramentas de visualização, né, as principais que a gente vai usar, né, mas a gente também pode utilizar o zoom. O zoom basicamente é como é meio autoexplicativo da zoom aqui, né? Mas a gente também pode acabar utilizando uma função que lá para frente eu vou ensinar, que é justamente o zoom de câmera, né? Então a gente aperta, por exemplo, aqui 50 milímetros. Então a gente tem aqui uma câmera de 50 milímetros. A gente também pode fazer, por exemplo, 20 milímetros. E a gente tem uma câmera de 20 milímetros. Então é algo bem bacana. Ó, você vê que dá uma distorcida legal aqui no nosso modelo, né? Mas essa parte da câmera eu vou falar bem mais pra frente, então fica tranquilo. Eu vou voltar aqui para 50mm, que é particularmente o que eu gosto, né? Mas enfim. Bom, basicamente a interface aqui, né, para essa aula é basicamente essa. Mas a gente vai percorrer um pouco aqui, né, aqui em cima. Aqui a gente tem a parte do arquivo, né? E aqui entra bastante o porquê que o SketchUp é um software tão poderoso e tão utilizável, né? E bem amplamente utilizado na indústria. O que acontece? A gente tem a função aqui importar, a gente pode importar direto, obviamente, que para os usuários que possuem a licença Pro, se você é estudante ou é a licença gratuita, você vai ter algumas extensões de arquivos que você não vai conseguir importar. Mas para a versão Pro, essas são as extensões muito importantes, em especial aqui do AutoCAD, do 3ds Max. Tem alguns arquivos referentes ao Blender, ao V-Ray, propriamente o Photoshop. Então são arquivos que eu consigo literalmente importar, que não vai perder as suas propriedades e que eu vou poder reutilizar aqui no SketchUp. Então é muito comum que você que tenha uma planta no AutoCAD, você importar uma planta aqui dentro e aí você justamente dá vida a ela, né? Você transforma aquele desenho 2D em um 3D, em especial um 3D de respeito, que é o que a gente vai aprender a fazer aqui nesse curso. Aqui no Editar não tem grandes coisas assim, mas você pode pegar e fazer aqui depois uma coisa que a gente também vai ver amplamente nesse curso, que é a diferença entre componente e grupo. Quando você deve utilizar o grupo, quando você deve utilizar o componente, enfim, basicamente isso. Visualizar, a gente tem muitas coisas aqui que a gente pode visualizar e fazer bastante coisa com essa bandejinha aqui. Mas em especial aqui, por exemplo, uma animação. É uma animação bem amadora, mas é uma animação que em alguns casos pode até salvar nossa pele, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui essa animaçãozinha bem rapidinho. Só para vocês entenderem. Ó. Aí vem aqui. Reproduzir. Ó. Opa. Ó, começou. Obviamente, você pode acabar exportando em formato MP4, né? E a gente utiliza bastante essa animaçãozinha para fazer com que a gente consiga explorar bastante os ângulos da nossa modelagem, representar bastante
o nosso projeto de diversos ângulos, ou mesmo até acabar. Por exemplo, eu gosto muito de fazer isso. Eu oculto, né, aqui um elemento do meu projeto. Aí vem aqui e, obviamente, tiro de novo aqui, ó, objetos ocultos. Eu vou reexibir, gravo de um outro lado. E aí, ó como fica. Pera aí. Vamos tirar aqui os objetos ocultos. Cadê aqui? Ué? Aqui. Ele vai ficar aqui assim. Aí vamos reproduzir. Então, muitas vezes, em especial diagramas explodidos, ó, vocês podem ver. Sumiu. E aí voltou. Então, em objetos explodidos, muitas coisas podem vir a sumir e reaparecer em determinados pontos, dando uma certa impressão de movimento também. Então o SketchUp também pode fazer isso também, né? Basicamente essas coisas. Peraí, eu vou tirar esse daqui. Eu vou tirar esse daqui. Aí aqui, no visualizar, além disso, a gente tem outras coisas, mas enfim, isso daqui fica para depois. Não é tão importante agora. Outra coisa também que a gente pode fazer é perspectiva de 2 pontos. A gente vai utilizar bastante essa perspectiva, em especial quando a gente for utilizar os renders, né? A gente pode ter também a perspectiva paralela, em que a gente só vai mexer nos eixos de uma forma mais isométrica, digamos assim. A gente não vai ter tanta distorção da câmera, né, por assim dizer, conforme o ângulo que a gente está, né? Então sempre deixar aqui na perspectiva, que vai estar normal, né? No desenho a gente tem alguns plugins que começam a aparecer, né? Que esses plugins, no caso, vão fazer com que a gente entenda, mas consiga demonstrar de uma forma melhor o que está acontecendo na modelagem 3D. Ferramentas, aqui ele traz basicamente como a gente lida com o SketchUp sem utilizar essas barrinhas aqui, né? E sim, justamente nas ferramentas. Então mostra aqui todos os atalhos que a gente pode utilizar, sem precisar ficar dependendo da bandeja. Como aqui eu tinha comentado com vocês, né? A Fredo Collection, que a gente vai ter um monte de coisa aqui. Em especial o Curve Loft, né, que eu utilizo bastante, o Round Corner, em especial o Round Corner, né, porque são plugins que você vai utilizar, você vai acabar utilizando, e se você não vai utilizar, você vai precisar utilizar, entende? Eles salvam muito sua vida e tornam tudo um pouco mais fotorrealista, sabe? Então, se você não tem o Fredo 6 Collection, vai atrás, adquira, enfim. Por que estou falando adquire e não apenas baixe? Fredo 6 Collection se tornou um software licenciado, um plugin licenciado. Então, a partir de agora, você vai precisar comprar a licença, né, de alguns plugins do Fredo 6 Collection. É um valor um pouco salgado, não vou mentir. Não é um valor que eu diria que pare agora tudo que você está fazendo e vá comprar. Mas é um valor que vai te agregar depois. Se você puder apenas comprar um, eu te digo para você comprar o Round Corner, tá? Round Corner é para quem quer fazer uma coisa mais fotorrealista, é de vital importância, tá? Vamos seguir aqui que não tem mais muita coisa, mas janela aqui é por aqui que a gente vai fazer algumas coisas, em especial informações do modelo, né? Aqui quando eu tinha dito para vocês que não importava muito lá atrás se a gente fosse pegar polegada, metros, centímetros, enfim, é justamente por causa disso, porque a gente pode alterar justamente as coisas aqui, tá? Sempre gosto de deixar aqui, ó,
a precisão da tela, né, nesse último quadradinho que a gente pode mudar, é que a gente pode acabar fazendo, né, a gente vai ir da precisão que está ali. Eu acho que ficou meio confuso, mas vocês vão entender. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui em 1, vocês vão ver. Eu não consigo fazer, por exemplo, uma linha que seja, olha ali, comprimento. Eu não consigo fazer uma linha que tenha apenas 10 centímetros. Eu só consigo de 1 em 1 metro. Então, quando eu venho aqui em janela, informações do modelo, e eu deixo, por exemplo, eu gosto bastante. Opa, o valor mínimo é de 1 centímetro, basicamente, né? Então, quando eu venho aqui, na linha, quando eu vou fazer, aumentando de 1 em 1 centímetro, tá vendo? Então isso traz uma maior precisão para o nosso desenho, tá? Continuando aqui, o que mais de informação do modelo? A gente também vai mexer bastante aqui na parte das estatísticas, porque a gente vai eliminar tanto o que não está sendo usado, né, é um purge, né, a função purge do SketchUp, tanto o que não está sendo usado, quanto corrigir os problemas que estão ocorrendo no próprio SketchUp. Tá? Tem mais tanta coisa aqui exatamente, então a gente pode ir para o outro que acompanha aqui também, preferências. Nas preferências a gente vai utilizar bastante para a gente produzir os nossos atalhos mesmo. Então, por exemplo, se eu quero deixar um comando aqui para salvar, eu posso simplesmente Ctrl L. E aí, se eu pegar e salvar esse Ctrl L, não vai ser mais o Ctrl S que vai fazer com que salve o meu projeto, entende? Eu fiz isso bastante para selecionar. Eu vou fazer aqui com a panorâmica, para vocês terem uma ideia. Câmera panorâmica, aqui. Aí, eu vou fazer com Ctrl H. Então, eu vou vir aqui no OK. Está atribuído H, mas vou dar um OK. Então, eu aperto agora Ctrl H e eu tenho aqui a panorâmica. Tá vendo? Então, quando você tem um atalho específico que não existe ou que você sente que ficaria melhor para você fazer ele, né, que você está precisando, eu preciso bastante da panorâmica às vezes, porque o Orbit não ajuda muito em algumas situações, mas enfim. Por fim, aqui também na janela, a gente vai utilizar bastante o gerenciador de extensões, porque é com ele aqui que a gente vai instalar, desinstalar, atualizar, inúmeros plugins que a gente vai utilizar. Vocês podem ver aqui que eu tenho bastante plugin, mas é porque justamente o SketchUp ele permite isso, permite a gente ter muito plugin, e que esses plugins são justamente, eu não diria necessários, mas eles salvam muito a vida. Aqui as extensões justamente alguns plugins, quando a gente vê aqui no visualizar, alguns plugins vão aparecer aqui e outros plugins simplesmente não vão aparecer nem mesmo carregar. Então às vezes são plugins que eles vão estar aqui. Por exemplo, esse Cleanup ele só aparece aqui, o Weld só aparece aqui, Chris Fulmer Tools também só aparece aqui. Texture Positioning até aparece, mas o Lattice Maker não aparece. Então são plugins que geralmente vão aparecer aqui, tá bom? Eu espero que essa primeira aula vocês possam ter um ótimo primeiro contato com o software. É um software muito incrível, é um software que vai ajudar muito na sua carreira profissional, e eu diria que é um software que você precisa aprender, ou pelo menos ter uma noção, tá bom? Então eu vou ficando por aqui nessa primeira aula e te espero na próxima aula. Tchau, tchau!